Olá, boa noite, meus queridos. Pela graça do Senhor, mais uma vez nós podemos estar juntos nesta noite. Nós temos irmãos aqui conosco e principalmente você que vai nos acompanhar pela live e aqueles também que vão assistir a gravação pelas mídias, pelo YouTube. Eu quero orar pela vida de vocês enquanto nós aguardamos nossos irmãos entrarem. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, aqueles que estão conosco, para que Deus possa falar conosco nesta noite e que você possa ser tocado pela presença do Espírito Santo que está neste lugar, que habita em você, em todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Pai, eu quero te louvar pela oportunidade, por tua graça. Mais uma vez nós estamos reunidos juntos aqui e com os nossos irmãos em casa, no conforto do lar. Nós podemos te louvar, Pai, por isso, te render graças, porque temos experimentado do teu favor, do teu cuidado, da tua proteção, da tua provisão, de todo o suprimento que temos recebido do Senhor, Pai. Nós queremos expressar toda a nossa gratidão neste momento e pela tua palavra, por aquilo que vai ser comunicado hoje. Eu oro, Pai, para que o poder do Espírito Santo venha convencer, venha tocar, venha transformar, e que a tua palavra, ao ser semeada em cada coração nesta noite, venha frutificar de maneira abundante, Pai, a 100 por 1. E que todos aqueles que estão conosco neste momento possam ser tocados pela tua graça, pelo teu favor. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos, pela graça do Senhor, estão bem e isto é motivo de alegria para nós. Nós podemos perceber pelos noticiários que os números de infectados, os números de mortos, pela graça do Senhor na nossa cidade, tem diminuído dia a dia, e nós cremos que com a vacinação que tem acontecido, já nós vamos poder realmente estarmos nos reunindo, nós vamos poder estar juntos, nos abraçar, e isto tem feito muita falta. Sinto muita saudade dos nossos irmãos e do contato nosso, do convívio, e eu creio que logo isto vai poder acontecer. Eu tenho falado nesses dias com relação ao favor de Deus. E este favor de Deus, ele veio e ele está sobre a nossa vida. Eu queria que você guardasse isso e tivesse a convicção e a certeza. O favor de Deus está sobre a sua vida, por causa da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. E eu tenho trabalhado esta questão e eu queria falar nesta noite, de maneira específica, sobre o que nos tira desta posição de favor. Porque a bênção de Deus, ela é resultado deste favor que está sobre a nossa vida. Então, é muito importante que nós possamos permanecer debaixo deste favor. Mas o problema é que nem sempre nós permanecemos nesta posição de favor. E é sobre isso que eu queria falar nesta noite. Eu também queria lembrar que, mesmo estando debaixo deste favor, isso não significa que nós não vamos ter mais problemas. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, ele declara: no mundo vocês vão passar por aflições, nós vamos passar por problemas, por dificuldades,
por lutas, por adversidades, né? Por desertos, mas mesmo nestes lugares nós vamos poder experimentar deste cuidado, desta proteção, deste favor de Deus sobre a nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, ele declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam conjuntamente. E o que significa isso? Que mesmo nas adversidades, mesmo nas lutas, nas dores, no sofrimento, Deus, ele é expert em transformar, em tirar bênçãos, benefícios dessas circunstâncias. Por quê? Porque nós entendemos que é na adversidade, é na luta, é no sofrimento, é no deserto que Cristo é forjado em cada um de nós. Então, estas circunstâncias são como degraus para que nós possamos crescer e experimentar ainda mais de Deus. Então, quando nós entendemos esta realidade, eu creio que de alguma maneira isso traz descanso para o nosso coração. Porque o grande problema é que muitas pessoas, ao passarem por lutas, por sofrimento, por dor, elas pensam, e a procedência desses pensamentos é maligna, pensam que é em função dos seus erros, é em função das suas performances, mas não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. Deus permite sim situações e circunstâncias para Ele trabalhar conosco. Então, o favor de Deus está sim sobre a sua vida, sobre a nossa vida, mas isto não significa ausência de problemas. Eles vão continuar, porque é a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas, mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Então, tudo coopera. Mesmo as situações mais contrárias, mais adversas, entenda que Deus vai tirar dali algum benefício para a sua vida, em nome de Jesus. Então, eu queria convidar você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso de número 4. Então, abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo no celular. Eu quero ler este texto com você, para que nós possamos entrar justamente nesta questão que eu tenho trabalhado nesses dias. Gálatas 5:4, numa versão mais atualizada, o texto diz assim: procurar se justificar pela lei nos afasta de Cristo e nós decaímos da sua graça. Olha o perigo disso. Tentar se justificar pela lei nos afasta de Cristo e nós decaímos da sua graça. E eu vejo de uma maneira muito comum isto acontecendo no meio cristão, né? Uma mistura muitas vezes de lei com graça, e isto é um perigo. Isto é um perigo. Paulo, ele nos alerta nas suas cartas a respeito desta questão, né? Nós precisamos entender que são duas alianças diferentes. Na velha aliança, na lei, Deus ele dizia, faça, mas na graça, na dispensação que nós vivemos hoje, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, né? Na lei era faça, na graça Deus diz, eu faço por vocês. Então, é preciso entender esta dispensação, que este favor está sobre a nossa vida e não depende mais do nosso desempenho. Aliás, uma das questões que nos tira desta posição de favor, eu falava no domingo retrasado, é justamente o desempenho.
E desempenho está ligado à lei. E as Escrituras dizem que nós fomos libertos da escravidão da lei. Então, desempenho está ligado à lei, e ela diz, eu faço para merecer. Na graça, nós não merecemos nada, mas Deus nos concede de uma maneira favorável, né? Então nós precisamos ter isto muito bem claro, né? Então eu quero dizer para você, pare de se justificar, pare de tentar, né, se justificar através do fazer, Isto é um perigo, Nós não podemos mais viver desta maneira, porque isto é escravidão, isto é jugo. E eu vejo muitos cristãos, quando passam por dificuldade e por lutas, pensarem, e este tipo de pensamento também é de procedência maligna, pensarem que é por causa dos seus erros, dos seus pecados. Nós precisamos entender e ter isto muito bem claro. Por causa da obra de Jesus, por causa dele, do seu sacrifício, da sua vida entregue, do seu sangue derramado, né? Nós não precisamos fazer mais nada, mas nós precisamos entender isso com relação à salvação, né? Jesus na cruz, antes de morrer, ele disse, está consumado. Então, eu dizia domingo passado, nós precisamos aprender a viver pela fé, não pela obediência. Por quê? Porque a nossa obediência nunca vai ser completa, por causa da nossa humanidade. Mas, não é que nós não precisamos fazer mais nada, nós precisamos sim. Nós somos gerados, criados em Cristo para as boas obras, mas elas são resultado daquilo que nós nos tornamos nele. Não é o resultado do nosso empenho, não é pela nossa obediência, mas é pela obediência dele que nós fomos salvos e nós não somos mais pecadores. Entenda isto, em Cristo, todo aquele que nasceu de novo nele não é mais um pecador, não vive na prática do pecado. O pecado não é mais um estilo de vida, o pecado é um acidente na caminhada dele, mas ele não é mais. Por quê? Porque quando Deus olha para você, ele olha através do sangue, da obra que Cristo realizou. E Paulo em Romanos 8 declara, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus olha para cada um de nós e não vê mais condenação, Então, nós estamos, você está, cada um de nós está debaixo do favor de Deus. Nós precisamos ter isto muito bem claro. Por quê? Porque assim como o desempenho é uma armadilha que nos tira desta posição de favor, do favor de Deus, existem outras atitudes que nós corremos o risco, sem perceber, de ter e sairmos debaixo deste favor. Não é Deus que tira, né, este favor de sobre nós, esse favor já está sobre nós. Somos nós que saímos desta posição de favor por causa de enganos que muitas vezes o diabo semeia no nosso coração. Então, eu quero tratar de mais uma prática, de uma atitude que nos tira desta posição de favor. E para isso, eu queria que você abrisse o livro de Jó, no capítulo 1, né? Jó 1, eu queria ler a princípio o versículo de número 1 também. Jó 1:1. O texto diz assim:
E houve um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, alguém que temia Deus e se afastava do mal. Se afastava do mal. Então, Jó era um homem íntegro, justo. E quem declara isso, se você ler a sequência do texto, é Deus. Então, Deus estava declarando Jó justo. E a mesma coisa acontece conosco, com cada um de nós. A mesma coisa é dita ao seu respeito, né? Que em Cristo nós fomos justificados. Você se tornou justo diante de Deus, não pela sua justiça, não pela sua obediência, mas pela justiça de Cristo, pela obediência de Cristo, você foi feito justo. Então, é a mesma coisa. Deus declara que você é justo diante dele por causa do sacrifício do seu filho, né? Paulo, em Romanos, no capítulo 3, verso de número 24, abre comigo, venha para Romanos. Verso 24, Paulo declara assim: sendo justificado livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados, nós nos tornamos justos diante de Deus por causa da obra de Cristo. E por causa disso, o favor de Deus está sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Mas há um porém que nós precisamos entender, né? Mesmo que você tenha sido feito justo, né? Diante de Deus, né? Sem falta, não, Deus não vê condenação na sua vida. Mesmo assim, ainda sim, Deus ainda precisa trabalhar algumas áreas da sua vida. Nós precisamos ter isto claro. Paulo, em Filipenses 1,6, ele declara, né, que aquele que começou em vós, na sua vida, uma boa obra, ele vai aperfeiçoar. Mas é preciso entender que mesmo nesta situação adversa, contrária, que muitas vezes Deus permite na sua vida, você precisa entender e ter muito claro que mesmo na adversidade, na luta, no sofrimento, você vai experimentar o favor de Deus, né? Tudo coopera conjuntamente para o nosso bem. Então, é importante que você tenha isso muito claro, que você viva nessa dimensão espiritual e que você também ajude outras pessoas, né, a viver desta maneira. Porque, como eu disse, eu vejo muita confusão e muitas misturas. Eu vejo muito crente tentando fazer para merecer, tentando ser, quando na realidade nós já somos, né? Eu dizia, né, domingo passado, nós fomos salvos pela graça, Paulo declara. E isto não vem de nós, não é pelo nosso esforço, pelo nosso empenho. Paulo diz, é dom de Deus, é presente de Deus, e não é por obra, para que ninguém se glorie. Então, é favor de Deus, favor de Deus. E este favor está sobre a sua vida, Então, nós precisamos entender que mesmo estando debaixo do favor, tendo sido feito justo diante de Deus, mesmo assim, as situações e a área em que Deus precisa trabalhar na nossa vida. Não foi diferente com Jó. Eu entendo claramente que tudo que Jó passou foi justamente para que
Deus pudesse trabalhar na vida dele e levar ele a uma experiência ainda maior com Deus. E a gente vê isso claramente no último capítulo, levar Jó a uma experiência realmente, não de conhecer Deus, um Deus de segunda mão, como Jó declara, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, né? Jó cresceu na sua experiência e pôde receber muito mais de Deus, e conosco não é diferente, não é diferente. Então, eu queria trabalhar essas duas realidades, para justamente trabalhar num impedimento que havia na vida de Jó, que não pode existir na nossa vida. São realidades diferentes, são dispensações diferentes, mas assim como Jó foi declarado justo por Deus, nós fomos declarados justos pela graça, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E da mesma maneira, nós não podemos sair, né, dessa posição de favor de Deus que está sobre a nossa vida. E muitas vezes, como eu disse, sem perceber, você pode sair, né, justamente por práticas, assim como o desempenho, ele nos tira, né, dessa posição de favor. Jó, havia algo na vida de Jó que Deus precisou trabalhar. Na realidade, quem conhece a história de Jó sabe que tudo o que aconteceu na vida dele foi fruto da ação do diabo na vida dele, né? Mas com a permissão de Deus. Isto fica muito claro. E Deus permitiu para quê? Justamente para trazer à luz algo que havia na vida de Jó que precisava ser arrancado. E é justamente a justiça própria. A justiça própria. Que na vida de Jó, no seu caso, era causado por um pensamento, né, de condenação e de acusação, que levou Jó a um sentimento de medo. De medo. E isto depois, né, se manifestou, ou como a gente costuma dizer hoje, a ciência somatizou no corpo de Jó em enfermidade. E que pensamentos era esse, e que sentimento era esse que levou Jó a esta questão? Venha comigo, no capítulo 3 de Jó, no verso 25, olha o que Jó declara: porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Então eu tenho já trabalhado há algum tempo esta questão, e isto não é só espiritual, mas isto a própria psicologia entende assim, a psiquiatria acaba trabalhando esta questão, a PNL trabalha isto, né? Porque o homem funciona assim, né? Eu penso, eu sinto, e eu escolho, ou eu ajo, ou eu faço. Então, você e eu já trabalhei isso, eu já disse isso, você é o resultado dos seus pensamentos. Então, nós já aprendemos que todo pensamento gera uma emoção, e estes pensamentos e estas emoções nos levam a fazer escolhas, a tomar decisões, nos leva a agir. E um pensamento ruim, errado, mal, vai gerar em nós emoções erradas. E se isto não for tratado, não for trabalhado, isto vai somatizar no nosso corpo. A ciência já deixa isso muito claro e mostra que a maioria das enfermidades e doenças que
o homem é acometido são de origem psicossomática, vem da psique, vem da mente, quase a totalidade delas. Então, isto precisa ser trabalhado e tratado, porque senão vai somatizar no corpo. Então, isto é algo muito sério, e Deus, ele queria trabalhar, trazer à luz esta questão da justiça própria. Por quê? Porque se nós, vivermos nesta prática, isto nos tira desta posição de favor. Então, Jó, quando você lê neste primeiro capítulo, na sequência, você quer ver algo que a justiça já se manifestando, a justiça própria na vida de Jó. No capítulo 1, no verso de número 5, diz que quando os filhos de Jó, eles se reuniam para festejar, para banquetear, Jó levantava depois de madrugada para oferecer ofertas queimadas com medo, os pensamentos que muitas vezes vinham à mente dele, temendo que os filhos de repente pudessem ter pecado contra Deus. Então ele já se antecipava e ele oferecia ofertas queimadas. Então, é como a própria religião. O que a religião é? Nada mais é do que uma tentativa do homem de se religar a Deus, religare. Então, tudo isto trabalha contra, e nós precisamos ter muito cuidado com relação a isto. E a partir daí, nós vemos que aparecem os amigos de Jó. E a partir daí acontece uma longa narrativa entre eles. Eles vêm a princípio para consolar Jó, mas eles acabam sendo o instrumento. É tão interessante que quando os amigos de Jó chegam, o diabo sai de cena. O diabo desaparece. Por quê? Porque ele não precisava mais agir, porque os amigos, a base da argumentação dos amigos de Jó é de que era Deus que estava fazendo tudo aquilo por causa do pecado de Jó. Então, nós precisamos entender esta realidade para que nós possamos trabalhar e avaliar as nossas próprias práticas. Justiça própria nos afasta do favor de Deus. Então, nós precisamos entender bem isto. E isto fica muito claro quando a gente chega no capítulo 32. Vem comigo. Jó 32. A questão da justiça é declarado claramente aqui, da justiça própria. Diz assim, no capítulo 32, o versículo de número 1. E então estes três homens, os três amigos, cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Ele era justo, ele se sentia injustiçado por Deus. Injustiçado por Deus. Nos capítulos seguintes, nós vemos o próprio Deus vindo contender com Jó, por causa dessa justiça própria. Mas aqui na sequência, aparece um quarto amigo de Jó. Aparece Eliú. E Eliú é um símbolo de Cristo. E quando o Eliú vem e argumenta com Jó, Jó se cala. Jó se cala. Aliás, Jó reconhece, Jó se humilha diante de Deus e reconhece que ele sem Deus não é nada. Não é nada. Então, nós precisamos entender esta realidade. Há um mediador. É interessante que
entre esses capítulos, Jó, ele ansiava, ele anelava por um advogado, por um mediador que o defendesse, né, da injustiça que Deus estava fazendo com ele. Mas não era nada disso. Deus apenas permitiu que estas coisas acontecessem na vida dele, porque Deus queria tirar dele essa justiça própria, porque Deus queria se manifestar para ele de uma maneira nova. Deus tinha muito mais coisas para a vida daquele homem, assim como Deus tem muita coisa para a sua vida. Por isso que este favor está sobre você, sobre a sua vida. E você precisa tomar cuidado para não sair desta posição de favor, mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, e entendendo que tudo isto muitas vezes Deus permite para trabalhar em você, mas você continua sendo justo aos olhos de Deus. Você continua salvo diante de Deus, como eu dizia domingo passado. Nós precisamos viver pela fé, não pela obediência. Nós precisamos viver pela provisão, não pela demanda. Nós precisamos viver pela obra consumada, não por uma obra a ser feita. Como eu disse, a nossa salvação, a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela é perfeita e completa. Ele acabou. Ele diz, está consumado. Mas Deus precisa trabalhar na minha e na sua vida ainda. É o processo de Deus. Ele começou uma boa obra e ele vai trabalhando dia a dia, mas ele vai trabalhando naquilo que nós permitimos, naquilo que nós deixamos Deus trabalhar. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é plenitude, é vida abundante, é João 10:10. Quando Jesus declara, ele diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. O que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, é vida plena, é plenitude, e isto só acontece na medida em que esta obra é aperfeiçoada. Isto só vai acontecendo na medida que cresce a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus, porque é isto que Ele quer, que Ele requer de cada um de nós. E isto fala de uma experiência muito maior do que ouvir Deus. Conhecer Deus de ouvir. Nós também, o que Deus tem proposto para nós, para a sua vida, é uma experiência de andar com Ele, é de ter intimidade com Ele. E como eu disse, estas circunstâncias são apenas degraus, para que nós possamos ir subindo, crescendo de nível. E Deus, se revelando e nos dando coisas maiores ainda. Eu vejo isso muito claramente também na vida de José. José passou por situações terríveis. Jó da mesma maneira. Mas quando você pega Tiago, depois você pode ler Tiago 5,11, quando Tiago se refere à paciência de Jó diante de tudo que ele sofreu, ele fala assim, que nós não devemos olhar para o sofrimento, para tudo aquilo que aconteceu, mas para o final. E o final da vida de Jó foi muito melhor do que o começo, do que tudo que ele tinha vivido anteriormente. Por quê? Porque Deus, tirando essa justiça própria, este senso que muitas vezes também nos toma, nós não conseguimos tolerar injustiça.
E nós queremos fazer justiça, mas a justiça pertence a Deus. Nós precisamos entender isso. Então é tempo de nós pararmos, de você parar de tentar se justificar diante dos seus erros, diante das suas limitações. Assuma os seus erros. Pare de tentar se justificar. E creia na obra que Jesus fez e tornou você justo. Então entenda, né? Quando você tenta fazer, porque você entende que tem falhado em muitas coisas, em muitas áreas, entenda, pare de tentar fazer aquilo que Cristo já fez por você. Pare de tentar ser aquilo que você já é. Ou pare de tentar deixar de ser aquilo que você já não é mais. Você não é mais um pecador. Cristo fez de você um justo. Como eu disse, eu vou repetir. Romanos 8, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar nele é crer na obra que ele realizou. Estar nele é crer que quando ele morreu e ressuscitou, você foi incluído naquela morte e naquela ressurreição. E disto surgiu um novo homem. Um novo homem. Então, pare de tentar fazer. Cristo já fez tudo. Tudo por você. Você não precisa fazer mais nada. Mais nada. Pare de tentar se justificar. Creia que você já foi feito justo. Aliás, naquela cruz, Cristo pagou um preço pelos seus pecados. Ele justificou você, tornou você justo diante de Deus, não é pela sua justiça, mas é pela dele. Ele remiu você, ele comprou você pelo preço de sangue, do sangue dele, comprou você para ele. Paulo fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Então, você já é de Deus, você pertence a Ele, e Ele nos reconciliou. Não há mais impedimento, não há nada que nos separe do amor de Deus, Paulo declara. Nada, nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí, para finalizar, Paulo, em Gálatas 2,16, Paulo diz assim: sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei. Nenhum homem se torna justo por cumprir a lei, por obedecer a lei. Como eu disse, não tem nada a ver com cada um de nós, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Eu vou repetir para finalizar e orar. Você se tornou justo diante de Deus não é pela sua própria justiça, é pela dele. E você tem o favor de Deus sobre a sua vida, não é pela sua obediência, mas é pela obediência dele. Então, o nosso desafio, o seu desafio, é viver a partir de hoje, né? Alinhado, alicerçado, tendo como base a graça e o favor de Deus. A graça de Deus, o favor de Deus.
favor de Deus está sobre a sua vida. Sempre, sempre. Nós só precisamos tomar cuidado para permanecer debaixo deste favor, nesta posição de favor. Então, eu quero trabalhar algumas armadilhas que o diabo muitas vezes lança no nosso coração para nos privar desta graça, para nos privar, nos tirar desta posição de favor, que nos afasta de Cristo e nos faz decair da sua graça. Então, isto que eu queria deixar no seu coração nesta noite. E o meu desafio, eu vou repetir, é para que você viva nesta dimensão espiritual, pautado, baseado na graça e no favor de Deus. E ajude outros também, que muitas vezes estão perdidos, misturando lei com graça. Nós precisamos entender muito bem esta graça e este favor de Deus que está sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, eu oro para que o poder do Espírito Santo se manifeste, porque é o Espírito Santo que tem o poder de nos convencer com relação ao pecado, à justiça de Deus. Então, Espírito Santo de Deus, traz clareza, ilumina os olhos do entendimento do nosso coração, do coração dos meus irmãos, para que eles possam caminhar nesta certeza, porque caminhar por fé fala de uma convicção e de uma certeza. Que certeza é essa? De que Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele é o provedor de toda a salvação em Cristo Jesus. Nele nós temos toda a suficiência e toda a provisão que nós precisamos, Pai. Então, eu quero abençoar neste momento cada vida daqueles que estão conosco, aqueles que estão aqui assistindo de maneira presencial este culto, esta live, e aqueles que estão em casa participando conosco, Pai. Eu quero abençoar estas vidas, que cada um dos meus irmãos tenha uma semana de plenitude de Deus, de bênçãos, de abundâncias, de cuidado, de proteção, de suficiência, Pai. Amém. Eu abençoo cada um dos meus irmãos em nome de Jesus, para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Então, Deus abençoe você, meu querido, minha querida, uma semana de vitória em Cristo Jesus.